Senhores telespectadores, sou Elza Fernandes, secretária municipal de Educação. Hoje estou aqui como presidente do COMAD, Conselho Municipal Antidrogas, juntamente com o Dr. Gustavo, delegado titular da ADENAR. Estamos dando início a uma semana de palestras alusivas à terceira semana municipal antidrogas. Mesmo em época de pandemias, com as atividades presenciais suspensas, não poderíamos deixar de levar todas as informações, orientações às nossas crianças, jovens, adolescentes, referente ao não uso das drogas. Quero aqui agradecer a todos os parceiros que farão parte dessa semana e também a todos os conselheiros que fazem parte do Conselho Municipal Antidrogas, representando todas as entidades governamentais e não governamentais. Que nós possamos ter uma semana de muito êxito perante aos nossos jovens, adolescentes e crianças. Meu muito obrigada. Olá, eu sou Gustavo Ferrares, delegado titular da ADENAR. Eu gostaria de agradecer à professora Elza pela oportunidade de participar dessa palestra aqui, que vai trazer um pouco de educação contra as drogas para os nossos jovens. Essa parceria da CEMED com o COMAD é muito importante e, novamente, eu gostaria de agradecer por essa oportunidade. Hoje nós vamos falar um pouco sobre esse mal que assola a humanidade há muitos e muitos anos. As drogas. Vamos falar sobre o tabaco, sobre o álcool, sobre a maconha, sobre o crack. As drogas sempre estiveram presentes na humanidade e, infelizmente, sempre continuarão existindo. Estudos arqueológicos apontam que o uso do álcool data de 8.000 a.C. E por que elas sempre existiram e sempre continuarão existindo? Porque em cada época a sociedade adotou uma forma para indicar se aquilo lá era considerado uma droga ou não. Muitas vezes as drogas eram consideradas um remédio porque ela afastava as dores e os problemas. O álcool, que eu já falei, data de 8.000 anos antes de Cristo, era feito como pagamento para os construtores daquelas pirâmides do Egito. Eles recebiam o pagamento 4 litros de álcool por dia. E por que o álcool, naquela época, era o pagamento deles? Porque ele era considerado um alimento. A água não era purificada naquela época, então o álcool era considerado um alimento. Nós temos aí também a maconha, o haxixe, 5.000 anos antes de Cristo. A maconha já é usada desde essa época. O haxixe, ele essa droga leva ao uso hoje de um termo que nós temos para uma pessoa que mata outra, que é assassino. E de onde vem esse termo? Era uma gangue de matadores de aluguel que utilizavam o haxixe para criar coragem de cometer esses crimes. O haxixe, ele é uma cera, é um subproduto da maconha. Enquanto estão colhendo a maconha, ele faz uma cera e ela se torna o haxixe. Aqui no slide a gente pode também ver o ópio, 3.500 anos antes de Cristo. O ópio vem de uma planta, que é a papoula, e o ópio era considerado um remédio. As pessoas usavam para afastar as dores, para afastar os problemas. Até hoje nós temos medicamentos controlados à base desse mesmo ópio, que tanto vai ser uma droga ilícita quanto lícita. Depois nós vamos falar um pouco mais disso. Nós temos aqui também as folhas de coca usadas em países vizinhos, como a Bolívia. Para que ela serve na Bolívia? Fora o uso ilegal, para ser usada para afastar os efeitos da altitude. A pessoa vai respirar melhor, vai se sentir melhor. E aí nós temos também o peiote, que é um cactus que é utilizado em rituais religiosos na região do México, por exemplo. Próximo slide. É provável que você conheça alguém que foi direto ou indiretamente afetado pelas drogas. Nesse slide nós vemos que, segundo a ONU, cerca de 246 milhões de pessoas fizeram uso de drogas ilícitas no ano de 2013. É um número muito alto. Mulheres e homens fazem o uso de forma um pouco diferente, conforme vocês podem ver no slide. O álcool é a droga mais consumida e da qual mais se abusa. A maconha é a droga ilícita mais comum.
Os jovens estão expostos cada vez mais cedo às drogas. E nós vamos ver isso na sequência. Próximo slide. Olha só, cocaína, 14 anos. Maconha, 13 para 14 anos. Tabaco, 12 anos. Álcool, a porta de entrada de tudo que é ruim na vida da pessoa, 12 anos. Mas apesar dessas idades estarem mostradas aí, isso não quer dizer que aconteça com essa idade realmente. Isso é um estudo. Eu tive casos na DENAR onde um jovem detido aos 13 anos com pasta base de cocaína foi ouvido na delegacia de atendimento à infância e juventude e disse que começou a usar droga, no caso a maconha, aos 9 anos de idade. A sua mãe era usuária, dependente, e ele começou a usar a droga dentro de casa. Esse jovem foi detido aos 13, já consumindo cocaína. Qual é o futuro dele? Qual é o futuro de quem se envolve com as drogas? Próximo slide. Olha as razões que os jovens alegaram para usar drogas: adaptar-se, escapar ou relaxar, aliviar o tédio, parecer adulto, rebelar-se e experimentar. Para aliviar o tédio. Que tédio? O tédio de ser jovem, de ter oportunidade de estudar, de ter condições, que a gente sabe que os pais, as mães, os responsáveis se matam para que vocês possam estudar, trabalham às vezes em 2, 3 turnos, aos finais de semana, e você vai aliviar o tédio? Que tédio é esse? Experimentar. Posteriormente nós vamos falar um pouco sobre isso. É o primeiro passo trilhado no caminho da dependência. Olha o próximo slide. Quando se pesquisou a razão pela qual os jovens começaram a usar as drogas, 55% deles disseram que foi devido à pressão de amigos. Amigo não oferece droga, amigo não usa a droga do seu lado, amigo quer o seu bem. Os traficantes sabem disso e usam isso para trazer os jovens para o mundo das drogas. Próximo slide. Essa imagem mostra tudo. Enquanto a gente tiver o usuário, enquanto a gente tiver o dependente, infelizmente vai continuar o tráfico de drogas. Nós da DENAR fazemos prisões diárias, todos os dias. São dezenas e dezenas de pessoas presas. A Polícia Militar, a Guarda Municipal fazem prisões. E mesmo assim, enquanto nós tivermos os usuários, infelizmente vai continuar existindo o tráfico de drogas. Próximo slide. A gente está falando um pouco do contexto histórico, do que aconteceu no passado, falamos do usuário, das razões pelas quais os jovens começam a usar drogas, mas vamos falar sobre o que é droga. Qual que é o conceito de droga? É toda substância de origem natural ou não, que uma vez ingerida, afeta o nosso sistema nervoso, o nosso organismo, afeta o nosso corpo e afeta a nossa mente. Tá? Ela provoca mudança no corpo e na mente. Normalmente, quando falamos em droga, pensamos nas drogas ilícitas contra a lei. Mas nós não podemos nos esquecer que também temos as drogas lícitas, como o álcool, o tabaco e medicamentos controlados. Próximo slide. Essa imagem mostra tudo. A palavra droga já traz uma ideia de coisa ruim, é uma coisa que faz mal. Nessa imagem a gente vê um cérebro sendo consumido. Esse cérebro parece a brasa de um cigarro. Esse cérebro está sendo consumido. É isso que acontece com os jovens, que iniciam cedo no uso de drogas lícitas ou ilícitas e afetam sua vida para sempre, com condições irreversíveis muitas vezes. Próximo slide. Quais são os tipos de droga que a gente tem? São 3. As naturais, que vêm de planta. Então, no caso que a gente já falou da maconha, nós temos a papoula. Depois dessas drogas naturais, algumas delas vêm para o segundo passo, que é a semissintética. Eles pegam as drogas naturais e, por processos químicos, produzem outras drogas. Então, a cocaína, que é uma planta, vai virar a pasta base, que depois vai virar a cocaína, que é cheirada. A papoula, que é uma planta, vai se tornar o ópio e depois a heroína. Tá? Drogas naturais, semissintéticas, e aí a gente vem para a terceira, que são as drogas sintéticas.
Essa é feita para ser droga a todo momento. Só coisa ruim. Então temos o LSD, as anfetaminas, um exemplo é o êxtase, e alguns outros tipos. Essas drogas são as piores que existem para o corpo e para a mente da pessoa. Não existe droga boa, mas as drogas sintéticas matam muito rápido. Próximo slide. Essa é uma imagem meio pesada, mas mostra um dos caminhos que a pessoa trilha quando ela se envolve com droga. O consumo excessivo de drogas pode chegar até a causar uma overdose, que é a morte, o colapso do nosso corpo, dado esse consumo excessivo de drogas. Quais são os riscos dependentes do uso das drogas? A dependência física, o nosso corpo, e psíquica, a nossa mente. Muitas vezes, vou falar de uma droga lícita, que é o café. O café é uma droga lícita. Quem usa tabaco, tabagista, quem fuma, muitas vezes alega que ao fumar tem vontade de tomar um café, ou vice-versa. Isso se chama, um tipo de dependência psicológica que a pessoa tem. Já o alcoólico, né, o alcoólatra, que consome muito álcool, ele não consegue muitas vezes levantar da cama se ele não beber. O corpo dele não consegue funcionar. Isso eu estou falando de duas drogas lícitas, mas a gente também vai falar das ilícitas, né? Então as drogas causam dependência, contágio com doenças infecciosas, por exemplo, o uso de seringa para utilizar alguns tipos de droga, como a heroína, a cocaína, quando injetada, né? Acidentes fatais, a gente vê todos os dias no noticiário acidentes devido ao uso do álcool excessivo, e a pessoa vai conduzir aí durante a noite, durante o dia, e às vezes mata quem? Mata um jovem que está indo para a escola, mata um pai de família, uma pessoa que está trabalhando. Porque infelizmente o bêbado nunca acontece nada com ele, ele mata outras pessoas, e quem sofre são as pessoas de bem. Mais uma imagem pesada, mas que mostra o quê? As drogas destroem o viciado e a família. Existe uma terminologia que se chama codependência. Então você se torna quase um dependente junto a quem é o dependente da droga. É a codependência, a família sofre junto, a família tem que amparar, é quem dá o último apoio à pessoa, né? Já vimos várias reportagens de mães, pais que às vezes acorrentam o filho dentro de casa, porque ele começa furtando dentro de casa. Ele leva um chuveiro, leva um botijão de gás, leva dinheiro da bolsa, da carteira, e aí os traficantes querem o que de vocês? Só o seu dinheiro. E se você não tiver dinheiro, você paga com a vida. É assim que funciona, essa é a realidade. Já falamos do contexto histórico, do conceito de drogas, as drogas naturais, semissintéticas, sintéticas. Agora vamos chegar naquele termo que eu falei no começo, dos jovens, experimentar. Quais são os tipos de usuários que a gente tem? Segundo a Organização Mundial da Saúde, são 4 tipos de usuários: experimentador, recreativo ou social, problema e o dependente. Vamos falar de cada um deles? Experimentador é o curioso, é aquela pessoa que quer conhecer aquela droga. Às vezes ela viu na televisão, por que não? Viu na internet e ela quer conhecer. Viu os amigos, que não são amigos, como eu já disse. Quem te traz para as drogas não é seu amigo. O experimentador é o curioso. Às vezes ele vai experimentar a droga uma vez e nunca mais vai querer, não vai gostar. Lembre-se que isso aí, esses 4 que eu falei, cada um é um passo. Começa pela curiosidade, o experimentador. Depois a gente vem para o usuário recreativo ou social. Existe um termo muito comum que a gente usa, eu bebo socialmente. A pessoa às vezes faz um uso esporádico de um ou mais tipos de drogas em um dia ou mais da semana, normalmente aos finais de semana. O usuário recreativo ou social já pode começar a ter problemas devido ao uso da droga, tá? Como o acidente de carro que eu já falei anteriormente para vocês, né? Depois a gente vem para o terceiro passo, que é o usuário problema. Esse já começa a ter problema, pode ser no trabalho, pode ser em casa, pode ser junto com os amigos, tá? Essa pessoa, o usuário problema, já começa a se colocar em situação de risco. Então vai lá, a pessoa ficou curiosa, experimentou, não gostou ou gostou. Aí ela começa a usar os finais de semana.
Aí o final de semana estica para segunda-feira, o cara já não consegue trabalhar, a pessoa já não consegue estudar, ir para aula, já começa a ter problema no trabalho, na escola. Depois disso, a família já começa a sofrer e ele começa a se colocar em situação de risco. Está mais próximo do traficante, começa a fazer dívida e acontece o que eu falei. O traficante quer o seu dinheiro. Não existe amigo que use e oferece droga. Não existe amizade com traficante. Traficante só quer o seu dinheiro ou a sua vida. O usuário problema depois chega ao final do poço, ao fundo do poço, na verdade, né? Que é o dependente. É a pessoa que vive pela droga e para a droga. A pessoa não quer fazer nada além de usar droga. A vida dela se volta para isso. A pessoa sai de casa pensando em como conseguir dinheiro, se não tiver, para usar droga. Pode vender o corpo, pode roubar, pode matar, ou tem pessoas que são dependentes que trabalham e pagam, mas geram problemas para a família. Lembrem das imagens anteriores, quem sofre é a família junto e toda a sociedade. Um cigarro de maconha que você está consumindo aqui está causando a morte de policiais, está causando a morte de cidadãos de bem, não só em Campo Grande, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em outras regiões do Brasil e muitas vezes no mundo inteiro. Não é brincadeira. E quando você chega nesse fundo do poço, que é a dependência, você não consegue sair sozinho sem ajuda. Então, o usuário dependente vive pela droga e para a droga, é a única coisa que ele quer. Mas o que é importante a gente lembrar? Né? Estamos falando do dependente, nem todas as pessoas vão chegar a esse grau de dependência. Porém, olhem esses números como são assustadores. Após um período de 10 anos de uso, porcentagem de usuário de droga que desenvolve dependência é de 8% para a maconha, 12 a 13% para o álcool e 15 a 16% para a cocaína. Então imaginem, de 100 pessoas, 16 pessoas, muita gente, de 100, 16, depois de 10 anos de uso, se tornam dependentes da cocaína. É muito pesado, é uma droga que nós vamos falar mais ao final, causa efeitos devastadores no nosso organismo e vocês vão ver isso com mais calma. Olha só, e mesmo o uso ocasional, como eu falei para vocês, não é isento de risco. É o caso do álcool, por exemplo, quando a pessoa sofre acidente automobilístico devido ao excesso de álcool e até o consumo concomitante com outras drogas ilícitas, como a cocaína, maconha e outras. Essa imagem é uma imagem forte e que diz tudo, né? Essas são pessoas viciadas em drogas, são imagens do antes e depois. Vocês veem a deterioração desse rosto. Aqui a gente está vendo o rosto dessas pessoas. Essas imagens são de pessoas dos Estados Unidos, consumidores de uma droga que, graças a Deus, nós não temos aqui no nosso país, que é a metanfetamina, uma droga pesadíssima, e que causa isso aí que vocês estão vendo. Alguns demoraram alguns anos para chegar nesse patamar, outros em meses. As drogas fazem isso com todo mundo que entra nesse mundo. Próximo slide. Diga não às drogas. As drogas te levam para 3 caminhos, não necessariamente nessa ordem, tá? Rua, cadeia ou morte. Rua, cadeia ou morte. Com a cadeia, prisão, tráfico de drogas tem pena de 5 a 15 anos de prisão. É uma pena alta. É o que eu falei para vocês no começo. A DENAR todos os dias prende pessoas envolvidas com o tráfico de drogas. Todos os dias. Isso começa pelo usuário. Lembra o que eu falei? Se não tiver usuário, não temos o tráfico de drogas. Não temos o tráfico de drogas. Ninguém quer estar nesse lugar onde estão essas pessoas. A cadeia serviria para ressocializar o indivíduo. Alguém acredita que uma pessoa que está numa condição dessa vai se ressocializar? Ou vai sair pior do que entrou? Essa é a realidade. E lembre-se, você uma vez envolvido com o traficante, começa como dependente, você não tem mais dinheiro para sustentar o seu vício. O que você vai fazer? Vender o corpo? Roubar? Ou até começar a vender drogas. E você se torna naturalmente um traficante. Você vende uma quantidade de droga para sustentar o seu vício. E você vai preso e vai para esse lugar que vocês estão vendo aí.
E qual é a solução, pessoal? Qual é a solução? A solução é a prevenção. É todo mundo de mão dada, juntos, todos juntos contra a droga. Todos juntos. Por isso existe o COMAD. O COMAD está aqui para estar ao seu lado, para te auxiliar. Se você precisar de ajuda, procure-nos nas redes sociais. Depois nós vamos deixar aí o link. O COMAD está aqui para nos auxiliar, nos trazer um apoio nesse momento de tanta necessidade. Então, como eu disse, solução é a prevenção. Nós temos 3 tipos de prevenção. A primeira que nós estamos fazendo aqui, evitar que o indivíduo inicie no mundo das drogas, que é a prevenção primária. Depois nós temos a prevenção secundária, que é tentar reduzir os danos do consumo desenfreado dessas drogas. E depois nós temos a prevenção terciária, que é a reinserção, a tentativa de reinserção social do indivíduo. Porque o caminho das drogas, lembre dos usuários que eu falei, é devagar, aos poucos, algumas pessoas mais rápido. Mas todo o tempo que a pessoa demorou para chegar no fundo do poço, ela vai demorar para sair. Todo o tempo que ela demorou para chegar lá, no fundo, quando ela viu que não consegue mais e quer pedir ajuda, ela vai demorar para sair. Muitas pessoas desistem no caminho. Se você tem dúvida sobre o assunto, procure uma pessoa da sua confiança para conversar, para perguntar. Procure um momento e um local adequado e escute a pessoa. Entenda o que ela está te falando. Não queira questionar, deixe a pessoa também falar. É muito importante você procurar um momento, um local adequado, às vezes num passeio. Às vezes não é sentado na mesa de casa, na hora do jantar, ou qualquer outra hora que seja, ou muito menos vendo televisão. Às vezes uma caminhada pela rua, você consegue conversar, se abrir e questionar algumas dúvidas que você tem. Procure uma pessoa da sua confiança. Então já falei do conceito, contexto histórico. Vamos falar um pouco das drogas, né? Crack. Muitos dos usuários de crack não sabiam que essa droga causa danos cerebrais irreversíveis. E é uma das drogas de maior poder viciante. Existem relatos que depois de 3 vezes a pessoa já se torna viciado no crack. E por que isso? O crack é uma droga fumada. Toda droga fumada tem efeito imediato. Imediato. A pessoa fumou, já tem efeito. Porém, como ela tem um efeito muito rápido, o tempo de duração no organismo é muito pequeno, de 5 a 15 minutos. Isso faz com que, uma vez fumado o crack, essa droga afeta um neurotransmissor chamado dopamina. A dopamina nos dá a sensação de prazer e bem-estar. Então a pessoa fumou, imediatamente ela tem um intenso prazer, um intenso bem-estar, só que 5 minutos depois, tudo aquilo que subiu vai descer. Não onde estava antes, vai lá para o fundo. E aí a pessoa vai se sentir mal, o corpo vai se sentir mal, e o nosso cérebro, tendo utilizado o crack, vai falar o quê? Consuma mais, para você voltar a se sentir bem. E a pessoa vai lá, compra mais uma pedrinha, fuma de novo, fica bem por alguns pouquíssimos minutos e depois piora mais do que antes. E por que isso? Porque as drogas nos causam tolerância. O que significa isso? Cada vez você vai ter que utilizar mais e mais drogas para conseguir ter a mesma sensação que você teve na primeira vez que você experimentou. E nunca mais você vai ter essa sensação. E você vai usando mais e mais, e aí causa aquilo que eu falei lá para trás, a overdose. Você pode chegar à morte pelo consumo excessivo de drogas. Vamos falar um pouco sobre algumas drogas que nós temos aqui, tanto ilícitas quanto lícitas. Os males causados pela cocaína ou crack. Tá? O crack é um subproduto da cocaína. A cocaína é produzida na Bolívia, no Peru, na Colômbia, vem de uma planta, tá? A planta vai ser produzida quimicamente, então ela é uma droga semissintética e ela se torna a pasta base da cocaína. A pasta base da cocaína, misturada com bicarbonato, se torna o crack.
é o barulho que faz a droga enquanto está sendo preparada, esse crack, por isso ela tem esse nome. Então a cocaína ou crack é quase a mesma coisa, porém o crack é ainda pior por ser um subproduto. Vamos ver o que ele causa de problemas. Então, possíveis efeitos imediatos dado ao consumo da cocaína ou do crack: paranoia, agressividade, delírios e alucinações. Esse tipo de delírio e alucinação se chama delírio persecutório. A pessoa acha que está sendo perseguida por alguém, que tem alguém querendo matá-la, querendo fazer algum mal, e muitas vezes, durante esse delírio, ela acaba matando uma pessoa ou acaba até se matando, pulando às vezes de um prédio. Temos relatos, temos casos onde aconteceu coisa muito grave devido ao uso da cocaína. Irritabilidade, propensão a comportamento de risco. A pessoa começa a ir atrás dessa droga, começa a se colocar em risco para conseguir essa droga, né? Tremores e até a morte, a overdose que eu já falei para vocês. E os efeitos de uso continuado: perfuração do septo nasal. Por ter cheirado a cocaína, as pessoas às vezes têm que colocar um implante de platina no nariz para poder respirar normalmente. Câncer, doenças pulmonares, doenças vasculares, degeneração irreversível dos músculos. Isso se chama rabdomiólise. Você olha a pessoa, você vê que ela está sem musculatura nenhuma, o rosto fino, a pessoa magra, ela perde toda a massa muscular dela. Desenvolvimento de doenças psiquiátricas graves, prejuízo da visão, lesões cerebrais e morte. Não tem nada de bom, nada. Não entrem nessa furada. Os males causados pela maconha, muitas pessoas defendem a maconha, falam que a maconha não é uma droga, que a maconha não faz mal, e aqui nós vamos ver que é sim. Um parênteses, hoje a maconha está sendo pesquisada e utilizada para produzir remédios. É a maconha que as pessoas consomem e é fumada? Não. É uma planta similar, que se chama cânhamo, que tem uma concentração do princípio ativo da maconha, que é o THC, muito pequena. Muito pequena. Ela é utilizada até para fazer roupas, vestuário, o cânhamo. E dele é tirado um extrato que se chama canabidiol. E esse extrato é utilizado para tratamento de Parkinson, tratamento de tremores e outras doenças aí que a gente tem, convulsões, né? Isso ainda vai demorar muitos anos para chegar a um consenso, mas vamos pensar agora na maconha e esses defensores malandros, muitas vezes o traficante se utiliza de blogueiros, de etc., de matérias falsas, fake news, né? Na internet. Pesquisem sites sérios, se vocês tiverem dúvida, ou procurem pessoas que sabem do assunto. E esses traficantes utilizam para te afastar disso aqui, ó. Vamos ver os efeitos imediatos: dificuldade de pensar, falta de coordenação motora, alucinações, agressividade e até a morte. Nossa, mas morte por maconha? Vamos pensar lá para trás que eu falei das drogas sintéticas. O traficante quer o quê? Dinheiro. O que eles começaram a fazer? Começaram a produzir sinteticamente a maconha. Maconha sintética. Chama Spice. Essa maconha sintética, para dar um efeito mais forte, eles começaram a misturar veneno de rato junto. Então você vai consumir um veneno de rato e vocês podem pesquisar na internet e vocês vão ver relatos de pessoas que morreram após o consumo, às vezes uma vez, dessa maconha sintética. É muito sério, tá? Vamos lá, possíveis efeitos do uso continuado da maconha, essa droga que algumas pessoas chamam de leve, não é. Doenças cardiológicas do coração, doenças do pulmão, câncer, como cigarro, é fumada, câncer de boca, laringe, falta de motivação, perda da memória, morte, dado um câncer, outra doença, e indivíduos com predisposição, esquizofrenia. A maconha afeta para sempre o nosso cérebro. As pessoas começam jovens, lembram da idade que eu falei lá para trás, e aí afeta o desenvolvimento cerebral para sempre. Não é brincadeira, é a droga ilícita mais consumida. É a porta de entrada das drogas ilícitas. Lembrem-se disso.
Falamos da cocaína e do crack, da maconha, vamos falar agora de uma droga lícita, o cigarro, e depois um pouquinho dessa coisa ruim aí que todo mundo acha bonitinho, o narguilé. Cigarro, possíveis efeitos imediatos: hipertensão arterial, pressão alta, tosse e problemas cardíacos, problemas graves do coração. Efeitos de uso continuado: doenças do pulmão, câncer de pulmão, garganta e outros, doenças vasculares das veias. A pessoa pode até perder um membro porque tem uma gangrena dos membros dado esse problema vascular. Impotência sexual, catarata e morte. 1 hora de narguilé equivale a 100 cigarros fumados. O narguilé pode causar problemas na contaminação, ali você pode pegar hepatite, herpes, a mangueirinha passa de boca em boca. Nem precisamos falar nesse momento de pandemia que você pode pegar o Covid. Então, não é brincadeira. 1 hora de narguilé equivale a 100 cigarros fumados. Vai te trazer o mesmo câncer do cigarro, muitas vezes pior, né? Câncer do fígado. Não tem nada de bom, não é brincadeira, não é porque ele tem um cheirinho ali, um aroma, que ele não é ruim, ele é péssimo. E te traz esse monte de problemas que vocês estão vendo aí no slide. Próximo slide. Álcool, porta de entrada de tudo que é ruim na vida das pessoas. Vamos ver os efeitos imediatos e do uso continuado. Efeitos imediatos: perda da coordenação motora, propensão a comportamento de risco, a pessoa fica corajosa, faz um monte de coisa errada, besteira, dirige em excesso de velocidade, causa a morte de pessoas queridas, de pessoas que não conhece. Como alcoólico, é uma das etapas do consumo do álcool, a pessoa pode morrer. Se você estiver numa festa e você vê um amiguinho seu ali que consumiu álcool caído, chame o SAMU, chame o bombeiro. Você pode perder um amigo que consumiu álcool em excesso. Essa pessoa precisa de glicose, precisa de ajuda. Parada respiratória, morte. Uso continuado: doenças do coração, demência, problemas da cabeça, irreversível, tá? Doenças no fígado, muito problema no fígado. Instabilidade emocional, impotência sexual, agressividade, câncer e morte. Então, gente, falamos aí de drogas lícitas e ilícitas. Não tem nada de bom em tudo isso que eu falei para vocês, e temos outras. Temos o êxtase, essas anfetaminas, o lança-perfume. Nada vai trazer. A vida só é boa se a gente tiver de cara limpa. Os problemas estão aí. Se você usar droga, eles vão sumir por um breve momento, e a hora que você voltar ao normal, eles vão estar piores. A forma que a gente tem não é desviar, é enfrentar. Não adianta fugir dos problemas. A vida é feita de problemas. Todo mundo tem problema dos mais diversos. E é esse o sentido da nossa vida, é trabalhar, é estudar. Vocês que estão aí com essa oportunidade, quantos jovens queriam estar no seu lugar? Só vocês olharem as guerras que a gente tem pelo mundo, o que acontece, e vocês estão aí, ó, com a oportunidade de estudar. Estudem, valorizem, corram atrás, nada cai do céu. Tudo tem que ser conquistado e batalhado. A grande maioria dos jovens não usa drogas, não se enganem. Às vezes você vê 1, 2 amiguinhos ali, você acha que a pessoa é popular, tem uma mania de parecer popular. Quem usa droga, não se engane. A grande maioria dos jovens não usa drogas. Seja um exemplo positivo a ser seguido, gente. Olhem as pessoas de bem que estão ao nosso redor, sigam esses exemplos, sejam um exemplo bom, tá? A decisão de não usar drogas deve ser sua. Fala tudo, né? Para a gente fechar. Essa imagem mostra, não tem vítima da sociedade. Você escolhe o caminho que você vai seguir. Você vai para o caminho bom, o caminho da escola, do estudo, do trabalho, da família, da igreja, da religião? Ou você vai para o caminho ruim, o caminho do crime, do tráfico, do uso de drogas, que só vai te trazer coisas ruins? Não tem vítima. Todo mundo tem a oportunidade de escolher para onde vai. Livre-arbítrio chama isso. Você escolhe.
Depois não reclame se você tomar o caminho errado. Aqui tem os telefones da Adenar para denúncias anônimas, a gente conta com o apoio de vocês e se vocês tiverem dúvidas, nós fazemos esse trabalho em escolas. Quando acabar essa pandemia, faremos palestras, já tive a oportunidade de estar com alguns de vocês, alguns já me conhecem, outros não conhecem. Então, estamos aqui à disposição, contem com a Adenar, contem com a Polícia Civil e com o Comad.